Pessoal, esse vídeo nós vamos falar sobre as conferências que ocorreram durante a Segunda Guerra e após a guerra. Vamos lá? Durante a Segunda Guerra foram feitos vários acordos, alguns econômicos, a maioria deles políticos e militares. Então vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro desses acordos foi chamado de Conferência do Atlântico, justamente porque foi assinado a bordo de um barco chamado Príncipe de Gales ou Prince of Wales, no Mar do Canadá. Nessa conferência estavam presentes o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, e o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Nessa conferência foi assinada a Carta do Atlântico. Essa carta, posteriormente, ganhou também o apoio dos governos da Bélgica, da Tchecoslováquia, da Grécia, de Luxemburgo, dos Países Baixos, Noruega, Polônia, União Soviética, Iugoslávia e França. Na Conferência do Atlântico, foi definido vários termos desse acordo presentes na Carta do Atlântico. Entre os termos estavam que nenhum ganho territorial seria conquistado pelos Estados Unidos ou pelo Reino Unido, ou seja, nenhum desses dois países adquiriria nenhum território a mais com o final da guerra. Além disso, esses ajustes territoriais ocorreriam conforme o desejo do país interessado. As barreiras comerciais seriam excluídas e os países que assinaram a Carta do Atlântico optaram por uma cooperação econômica entre eles, buscando um bem-estar social, a liberdade dos mares e o desarmamento das nações agressoras após a guerra. Conferência de Washington. Ocorreram várias conferências na cidade de Washington e a primeira delas, que começou os acordos chamados de Acordos de Washington, teve a participação do presidente brasileiro Getúlio Vargas. Então foi encabeçado pelo presidente do estadunidense Franklin Roosevelt e a ideia era buscar o apoio dos países da América Latina e do Brasil para a Segunda Guerra Mundial. Nesse acordo foi definido os princípios do pan-americanismo, ou seja, os princípios dos países do continente americano se ajudarem mutuamente. Temos aí uma foto dessa primeira conferência, na qual aparece o nosso presidente Getúlio Vargas e o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt. Conferência de Casablanca. Como o próprio nome diz, ocorreu nessa cidade, no Marrocos. A ideia dessa conferência era fazer uma organização das estratégias de guerra, as estratégias das forças aliadas contra as tropas do eixo. Nessa conferência da Casa Blanca foi assinada uma declaração que previa a rendição incondicional dos vencidos na guerra. Como assim? Após a vitória, após o final da guerra, os países derrotados deveriam se render sem nenhum tipo de condição. Conferência de Moscou. Essa foi a primeira conferência que teve a participação da União Soviética, mesmo que o presidente da União Soviética, Joseph Stalin, tenha se recusado a participar. Ela contou com representantes dos Estados Unidos, Reino Unido e China. Nessa conferência, eles assinaram a Declaração de Moscou. Nessa declaração, eles estavam tentando corrigir algumas encrencas, algumas divergências que existiam entre as potências aliadas e a União Soviética. Conferência do Cairo, ocorrida na capital do Egito, com os participantes dos Estados Unidos, Reino Unido e China. Novamente, o Stalin se recusou a participar. Essa conferência definiu estratégias para a guerra no Pacífico. O Japão seria despojado de todas as ilhas do Pacífico apreendidas ou ocupadas pelo Japão desde a Primeira Guerra Mundial. Além disso, teria que devolver à China os territórios da Manchúria, Formosa e Pescadores. A Coreia também se tornaria livre e independente. Conferência de Teherã. Nessa conferência, reuniram pela primeira vez os líderes das três potências vitoriosas da guerra, mesmo que a guerra não tivesse terminado ainda. O Stalin, da União Soviética, o Winston Churchill, do Reino Unido, e o Roosevelt, dos Estados Unidos.
Nessa conferência foi organizada as estratégias de invasão da Europa, o dia D, a invasão pelo sul da Itália e as organizações para a invasão da Alemanha. Nessa conferência também foi definido que a Alemanha, após a guerra, seria dividida. E foi definido também as fronteiras da Polônia. Os Estados Unidos e o Reino Unido reconheceram a fronteira soviética no Ocidente e permitiram a anexação da Estônia, Letônia, Lituânia e do leste da Polônia. A Conferência de Bretton Woods ocorreu nos Estados Unidos, em New Hampshire. Nessa conferência foi reorganizada toda a parte econômica do mundo pós Segunda Guerra Mundial. Conferência de Yalta, também chamada de Conferência da Crimeia. Nessa conferência foram organizadas as zonas de influência. Então, todo o leste europeu seria uma zona de influência socialista e todo o oeste europeu seria uma zona de influência capitalista. Essa conferência ela serviu de base para as medidas que foram tomadas pós Segunda Guerra Mundial, no período chamado de Guerra Fria. Todas as conferências da Segunda Guerra Mundial, a mais importante é a Conferência de Potsdam. Nessa conferência foram organizadas as indenizações da guerra, quanto que cada país receberia após a Segunda Guerra Mundial. Além disso, também foi separada a Alemanha da Áustria. A Áustria seria dividida em zonas de influência dos Estados Unidos, Inglaterra e França, isolando a Alemanha do seu país irmão. Restabeleceu também as fronteiras da Polônia. As populações alemãs que viviam fora das fronteiras da Alemanha foram expulsas desses territórios e tiveram que voltar para a Alemanha. E também estabeleceu que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de influência. 3 do lado ocidental, que ficariam sob o controle da Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, e outra do lado oriental, sob o controle da União Soviética. A capital, Berlim, também seria dividida da mesma forma. Cada um dos lados tinha o compromisso de militarizar e desnazificar o seu setor. Como assim? Acabar com a influência nazista no seu setor. Além disso, foi criado também o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes de guerra dos oficiais nazistas. Pessoal, então é isso. Até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo.